Olá, amigos do Jornal Digital Canela. Hoje estamos aqui então iniciando a semana com a nossa coluna Giro Esportivo, falando um pouquinho do nosso esporte. E essa semana então será decisiva, tanto pelo Campeonato Brasileiro como também pela nossa Série Ouro de futsal. Começando então pelo Grêmio, que esteve em campo no último sábado, né? Jogou contra o Botafogo e acabou perdendo por 3-2, né? Um jogo que poderia ter sido diferente, né? O técnico Mano Menezes ali promoveu várias mudanças no time, né? Poupou jogadores, não se sabe por qual motivo, né? E a equipe do Grêmio não foi nada bem no primeiro tempo, foi totalmente envolvida ali pelo Botafogo, que saiu na frente ali, construiu já um placar no primeiro tempo. E no segundo tempo, não. No segundo tempo, o Grêmio voltou diferente, né? Com algumas modificações ali, jogadores que vinham sendo titulares, né? Então o Grêmio teve outra postura, né? Jogou bem melhor o segundo tempo. Até merecia um resultado melhor, né? Acabou perdendo por 3-2, mas no finalzinho ainda teve uma grande oportunidade de pelo menos conquistar o empate, né? Não conseguiu e sofreu ali então uma derrota, né? Agora o Grêmio então joga nesta terça-feira, enfrentando então o Palmeiras, mais um jogo complicado, né? A gente não sabe de repente como vai ser esse jogo, né? Porque o Palmeiras talvez vai se poupar um pouco ali pensando na final da Libertadores, né? E o Grêmio então provavelmente dessa vez vai com força máxima, né? Quem sabe ali então consiga essa vitória, né? Precisa dessa vitória, na verdade, né? Se acabar sendo derrotado ali, então vai ficar numa situação já um pouco difícil aí na tabela de classificação, né? Precisaria muito então dessa vitória contra o Palmeiras, né? Já que abriu mão do jogo contra o Botafogo, né? Então apostou em casa aí diante do Palmeiras, então vai ter que somar esses 3 pontos aí, torcer para que realmente o Palmeiras esteja com pensamento na final da Libertadores, né? Mas será um jogo complicado, isso sim, né? Mas vamos torcer aí então para que o Grêmio então consiga um bom desempenho e se recupere na competição. E o Inter, meus amigos, o Inter tem um jogo extremamente complicado na noite desta segunda-feira, um jogo de vida ou morte contra um adversário direto ali na luta pelo rebaixamento, né? O Vitória então conseguiu uma vitória no final de semana ali, né? Então melhorou a sua condição na tabela de classificação. E agora Inter e Santos, então, na noite dessa segunda-feira, tem um duelo muito difícil aí no estádio Beira-Rio, né? O Inter precisa desesperadamente da vitória, né? Se vencer, provavelmente afasta de vez esse risco de rebaixamento e resolve a sua vida, então, aí no Brasileirão. Agora, se perder, aí, meus amigos, aí a situação realmente se complica, né? Porque tem jogos complicados aí pela finaleira desse Brasileirão, então teria que realmente resolver a sua vida hoje à noite. Então esse jogo aí tem áreas de decisão. Expectativa então é de um grande público no estádio Beira-Rio, né? Apoiando aí então o time do Inter, que não vem bem nessa temporada, né? Não consegue ter um desempenho satisfatório, né? Conseguiu uma boa vitória na última rodada fora de casa, né? Mas também não foi com uma grande atuação, né? E agora em casa, então, espera-se que encare esse jogo como ele realmente deve ser, né? Uma final de campeonato. E precisa ir muito, então, garantir esses 3 pontos. Não interessa se a vitória seja de 1-0, se seja de 3-0. O importante é que faça esses 3 pontos, né? Faça a lição de casa e garanta, então, resolva de vez a sua situação, então, no Brasileirão, né? Vai ter desfalques importantes, né, para essa partida, mas não adianta, é o jogo de vida ou morte, então vai ter que fazer de tudo para conquistar esses 3 pontos, né? Vamos ficar aí, então, na expectativa de qual será o desempenho do Inter, então, neste jogo difícil contra o Santos no estádio Beira-Rio, logo mais à noite, né? E o Juventude, meus amigos, o Juventude também esteve em campo no final de semana, acabou perdendo então para a equipe do São Paulo. A equipe de Caxias do Sul até fez um bom jogo, também merecia um resultado melhor, mas não conseguiu ali a vitória e cada vez mais está
se complicando aí, então na zona de rebaixamento. A tendência é de que realmente não consiga sair até o final dessa temporada, embora tenha dado uma melhorada muito boa aí nessa reta final, mas não tem sido suficiente aí então para sair da zona de rebaixamento. Tem mais um jogo complicado agora, então, na sexta-feira joga contra o Bahia, né? Também uma pedreira aí. Dificilmente, então, a equipe do Juventude não será rebaixada nessa temporada. E, meus amigos, e também nesta semana teremos rodadas decisivas aí pela nossa Série Ouro de Futsal. Começando então por hoje à noite, que se definem as duas últimas vagas para a semifinal da competição, né? Enquadra aí no ginásio Santa Marta, então, Monte Rei e MB Esportes. E no outro jogo, Guará Futsal e Galera da Estevão. Então, o que a gente espera aí, 2 jogos difíceis, né? Difícil de apontar favoritos aí, né? A gente não sabe exatamente como estão as equipes, né? De repente ali tem uma noite que o jogador está inspirado, muda toda a história de um jogo, né? Então vamos torcer aí para 2 grandes jogos sem nenhuma confusão, só jogo mesmo dentro de quadra, e esperar aí para ver quais serão os 2 times que vão passar. E já na quinta-feira, então, teremos a semifinal da competição. Lá já estão, então, Bola 8 e JA Futsal, aguardando aí, então, os 2 times que vão passar na noite desta segunda-feira aí, nesses duelos de hoje à noite. Então, quem puder comparecer ao ginásio Santa Marta aí, levar a sua torcida para uma destas 4 equipes aí, então, e ver quem segue adiante na nossa Série Ouro de Futsal. Então, meus amigos, o que tínhamos para hoje seria isso. Fiquem todos com Deus e tenham uma excelente semana. Um abraço a todos.